Olá, no programa de hoje as visões em disputa sobre o ensino médio brasileiro. O projeto apresentado pelo governo Lula para redefinir a política nacional de ensino médio no Brasil reacendeu divergências entre especialistas e no Congresso. O chamado Novo Ensino Médio, fruto de uma reforma conduzida em 2017 durante o governo Michel Temer, aposta no agrupamento de disciplinas tradicionais em áreas do conhecimento e na liberdade de estudantes na montagem de suas grades, mas vinha sofrendo fortes críticas por dificuldades de implementação. Quais os interesses conflitantes em jogo e os aperfeiçoamentos mais necessários para que haja um salto de qualidade na formação dos alunos? Eu converso com a professora e doutora em educação pela UFMG, Shirley Salles. Shirley, prazer recebê-la no Mundo Político, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marco. Shirley, as regras do novo ensino médio começaram a ser aplicadas em 2022 e já podem ser substituídas por outro modelo. Qual que é o senso de urgência, Shirley, dessa discussão retomada no ano passado e que tem tudo para avançar ao longo de 2024? Então, Marco, na verdade, a implementação nas escolas já iniciou muito antes de 2022. 2022 é um marco que impõe a implementação nacionalmente. Mas antes dessa data, desde a promulgação da lei em 2017, alguns estados e algumas escolas já iniciaram a implementação da reforma. Ela tem consequências muito danosas para a juventude brasileira e isso requer uma urgência de revogação imediata. Então, esse debate agora, eu considero que ele está atrasado, né? Porque ele se iniciou em 2016 com a MP do governo Temer, nós tivemos ocupação nas escolas, várias mobilizações contrárias ao que a MP já anunciava, e de lá para cá nós não paramos de denunciar as atrocidades em curso. Então, a revogação ela é urgente, necessária e está atrasada. Shirley, independente dessa questão do modelo, né, há décadas o país figura ali no pelotão de trás do PISA, que é a mais abrangente avaliação internacional da qualidade, né, feita pela OCDE, o Grupo das Nações Desenvolvidas. Que prejuízos que isso traz para a nossa sociedade, né? O Brasil continuar estagnado nessa questão? Olha, os prejuízos são enormes, né? A gente tem um desafio imenso de melhorar a qualidade do ensino, mais do que isso, garantir o acesso universal e democrático a toda a população brasileira. E a educação é um direito que vem sendo negado, que vem sendo usurpado, que vem sendo tratado como um privilégio de poucos. Então, isso realmente é um prejuízo imenso para o país todo, como uma nação. A gente precisa, sim, garantir o direito à educação de maneira universal e com qualidade para toda a população brasileira. Isso, sim, representa uma necessidade que garantirá o avanço do nosso país. Por que o novo modelo, na sua visão, não conseguiria atacar essas questões, né? Atender essas necessidades? O novo modelo, ele piora muito as chances de acesso ao conhecimento. Então, esses dados que você menciona de dificuldades e de falta de qualidade no ensino brasileiro, eles com certeza ficaram muito mais agravados com a lei da reforma, com o novo ensino médio. Porque o novo ensino médio, ele limita muito as chances da juventude acessar o conhecimento escolar, o conhecimento que foi aí acumulado pela humanidade, pela ciência e pela cultura. Isso porque ele diminui a carga horária da educação básica, dos componentes curriculares da educação básica, e, além disso, esfacela o currículo, ele fragmenta o currículo, que impossibilita a produção de sentido, de coesão, de significado para esse conhecimento escolar, que ele fica todo fragmentado, dificultando muito as chances de aprendizagem e de construção de um conhecimento significativo. Então,
a reforma piora muito as condições de ensino e de aprendizagem no ensino médio brasileiro. Há risco, na sua visão, Shirley, de uma certa marginalização de disciplinas de formação humana como sociologia e filosofia a se persistir, né, esse modelo que foi ali desenhado na reforma de 2017? Então, a reforma, ela trata uma questão que a gente já vem discutindo há décadas, né? Que é a questão da hierarquia dos componentes curriculares, a hierarquia entre os saberes. Então, a reforma ela radicaliza isso ao estabelecer que apenas o português e a matemática são obrigatórios nos 3 anos do ensino médio. E as demais disciplinas ou componentes curriculares, elas ficam desprestigiadas pela lei da reforma. Isso acirra ainda mais a hierarquia entre elas. E, obviamente, disciplinas já que gozavam de baixo status acadêmico, como, por exemplo, a filosofia e sociologia que você menciona, elas perdem mais status ainda com a lei da reforma que obriga apenas o português e a matemática nos 3 anos do ensino médio. Shirley, a gente pensando em impactos, né, dessas mudanças nas regras, a gente está falando de um universo de 8 milhões de estudantes. Essa geração ela tem tido prejuízos com essas indefinições, né, as tentativas aí de implantação de um novo modelo que aparentemente são fracassadas, agora uma rediscussão. Há risco de danos irreparáveis para essa geração? Sim, os danos já estão postos, nós estamos denunciando isso desde 2016. Os danos são terríveis e, junto a eles, a gente ainda teve a pandemia, que acirrou ainda mais os prejuízos em termos formativos que a juventude tem direito. Então, hoje, esse prejuízo ele está muito majorado, mas não por essa instabilidade que você nomeia, mas pela própria reforma. É ela que traz danos que são terríveis para a juventude brasileira. Então, o quanto mais se demora para revogar essa lei, mais se acumula em termos de prejuízo para a juventude de acesso ao conhecimento. Então, se a gente pensar que no Brasil mais de 80% das matrículas estão nas redes públicas, nós estamos falando de mais de 80% da juventude brasileira que teve sonegado o acesso ao conhecimento escolar. Isso é de uma proporção gigantesca, porque a rede privada ela equacionou a lei da reforma de uma maneira muito pragmática. Ela tem uma infraestrutura, tem robustez para equacionar isso e continuar oferecendo os componentes curriculares na sua carga horária extensa. Então, o prejuízo para a rede privada é infinitamente menor do que para a rede pública, que não teve condições da infraestrutura de implementar o que se poderia pretender de avanço com a reforma. Então, o prejuízo está instalado, nós vamos amargar esse prejuízo histórico, sabe-se lá por quanto tempo, mas o fato é que a reforma do ensino médio, o novo ensino médio, produz danos imensuráveis para a juventude brasileira e para a nossa nação como um todo. Isso eu estou dizendo com base em uma série de pesquisas que estão sendo realizadas. As universidades se mobilizaram muito para acompanhar, investigar, pesquisar de perto a implementação da reforma nos estados, e os dados são estarrecedores. Houve, de fato, então, um aprofundamento das desigualdades entre rede pública e privada. É um fosso abissal agora. Então, Shirley, dentro dessa lógica, né, de enfrentar esse contexto agora, na recente Conferência Nacional de Educação, o presidente Lula ouviu apelos, né, diretos ali pela revogação da lei, mas ressaltou que era preciso ter olho na realidade. Ele se referia ali ao Congresso atual. Com essa atual, né, conjuntura do Legislativo, dá para esperar que a lei seja mesmo revogada ou, no máximo, reconfigurada?
Olha, eu estou muito otimista. Desde sempre me engajei na luta contra a reforma, porque ela é realmente absurda, inaceitável, indigna, todos os adjetivos nefastos que a gente possa utilizar para nomeá-la não são suficientes. Então, eu estou otimista que a gente ainda vai conseguir reverter esses danos. A gente teve pequenas vitórias ao longo desse processo, né? Com a retomada da democracia a partir da posse do Lula, a gente teve o grupo de transição que nos ouviu, que ouviu a academia, que ouviu o relato das pesquisas. Nós fizemos várias cartas, vários documentos mostrando os resultados das nossas pesquisas científicas e denunciando as atrocidades em curso. Então, desde o início da retomada, que eu estou bastante esperançosa e otimista com essa revogação urgente e necessária. Então, a gente teve não só essa, essa organização nossa no grupo de transição do governo, mas também uma série de conferências e de audiências públicas para ouvir a comunidade sobre os resultados, sobre os efeitos que a reforma tem produzido nos estados. Além disso, nós encaminhamos vários desses documentos mostrando essas atrocidades, tanto para o MEC quanto para as instâncias que estão envolvidas nesse debate. E, recentemente, nós encaminhamos um projeto de lei que prevê a revogação da reforma, e agora a gente tem, então, o projeto do MEC, que também já minimiza alguns danos, mas não revoga a reforma como um todo. E no Congresso a batalha é árdua, não só porque o Congresso é um Congresso conservador e de direita, mas porque os grupos empresariais e as instituições privadas fazem lobbies muito pesados para que a reforma seja mantida. Afinal, ela atende aos interesses privatistas e mercadológicos, né? São Várias muitas empresas do resistências no sistema. horizonte, então, né? De fato, há essas resistências. Sim, nós temos várias, eu não sei exatamente como que você está nomeando resistência, Há mas lobbies nós, mesmo, os lobbies, né? sim, sim, Contrários. eles querem, eles não são contra, eles querem manter a reforma, né? Nós somos contrários à reforma e esses lobistas, empresários e grandes fundações privadas estão fazendo uma articulação muito ferrenha para que a reforma não seja revogada. Falando no texto que foi apresentado pelo MEC, Shirley, segundo, né, o Ministério, foi o resultado ali de uma consulta pública que foi feita em 2023, que incluiu audiências públicas, oficinas de trabalho com entidades, seminários, consultas online com estudantes, professores e gestores escolares. O que você pensa sobre o modelo de itinerários formativos que existia na reforma de 2017 e das adequações que a atual proposta do MEC prevê nesse sentido? Marcos, antes de eu falar exatamente isso, eu só queria retomar em relação às pequenas vitórias, que faltou eu falar justamente o início do seu comentário, que foi a Conferência Nacional, né? A CONAI, ela deliberou, né, em termos de deliberação nacional, pela revogação Sim. da lei da reforma. Isso foi uma vitória muito importante. Então, por isso também que eu estou muito otimista. A indicação da CONAI para o Plano Nacional de Educação é a revogação da reforma. Então, essa é uma pressão que a gente vai levar para os congressistas. Com relação aos itinerários, o que eu disse no início também, que a reforma ela esfacela o currículo escolar, então ela divide, né, uma parte da carga horária para a formação geral básica e outra parte para os itinerários formativos, que são totalmente fragmentados nas composições mais esdrúxulas que você possa imaginar. E se a lei da reforma teve como justificativa inicial, lá em 2016, uma tentativa justamente de romper com a fragmentação curricular, que tão alardeada em 13 disciplinas, agora com a composição dividida entre formação geral básica e itinerários, a gente tem redes com mais de 20 disciplinas.
Isso esfacelou radicalmente o currículo e diminuiu a chance de produção de sentido para o conhecimento e para a articulação dos conhecimentos, como eu disse antes. E essa lógica ainda está mantida no PL elaborado pelo MEC, né, que vai ser encaminhado. Aliás, já foi encaminhado, está aí com a votação para ser problematizada a partir do mês que vem. Então, essa lógica que tenta dividir o ensino médio entre uma parte geral e uma parte dos itinerários é uma lógica contraproducente. A gente precisa de um ensino que articule essas coisas, né? Que articule a formação geral básica e uma eventual formação profissional, por exemplo. A gente já tem modelos que trabalham dessa forma articulada, dessa forma integrada, como, por exemplo, os institutos federais, que têm uma concepção de educação integral que articula essa formação de maneira mais consistente, dando mais sentido, dando mais organicidade para o conhecimento escolar. Shirley, um dos pontos controversos, né, é a extensão do tempo da jornada escolar. Há quem veja riscos da medida produzir evasão caso não haja uma melhora efetiva da qualidade que se oferta ali, né, ao longo das horas. Esse é um dilema real e como enfrentá-lo do ponto de vista orçamentário, né, que a gente sabe que o cobertor também é curto, né, para a educação muitas vezes. Então, do ponto de vista orçamentário, já tivemos vários cálculos, inclusive agora, subsidiando as deliberações da CONAI, que mostram a viabilidade de se alcançar os 10% do PIB para investimento em educação. Então, isso que a gente aprovou lá em 2014 e que a Dilma não vetou, né, foi o primeiro PNE da nossa história aprovado sem vetos, porque a equipe econômica tinha feito os cálculos e era possível financiar esses 10% do investimento em educação, especialmente com os royalties do pré-sal. Então, isso é uma conquista que a gente precisa garantir, esse investimento mesmo de recursos públicos para subsidiar essas propostas de melhoria, de aprimoramento da qualidade do ensino, porque essa qualidade não existe mágica, a gente precisa de recursos que viabilizem esse investimento e recursos financeiros robustos para que a gente tenha uma infraestrutura adequada, com laboratórios, com biblioteca, com uma formação e uma formação docente continuada e também, prioritariamente, uma carreira consistente e não provisória, né? A maior parte ou melhor, grande parte das professoras das redes públicas estaduais tem contratos precários, provisórios, de designação, não são concursadas, não são efetivas, não têm garantias, não têm carreira, né? Não é nem garantia, não tem carreira. Então, tudo isso precisa ser alterado e isso requer investimentos consistentes. A extensão da jornada, ela é uma importante alternativa para a melhoria da qualidade, mas ela também não pode ser uma imposição a toda a juventude, porque parte da juventude precisa trabalhar e deseja trabalhar e precisa conciliar o trabalho com os estudos. Então, a extensão da jornada ela tem que ser analisada nesse amplo contexto. A necessidade imensa de recursos financeiros consolidados, consistentes, e também uma abertura para que parte da juventude que não deseja ficar numa jornada tão extensa, o dia todo ocupado na escola, também tenha a chance de concluir o ensino médio e gozar o seu direito à educação. Isso exigiria talvez um planejamento regionalizado a partir de pesquisas que identificassem ali o perfil do ensino médio em cada local do país? Sim, isso já está em curso. A gente tem uma série imensa de pesquisas que mapeiam essas vocações de cada região, né? Os institutos federais, que foram recentemente ampliados, eles seguem essa lógica, né? Eles vão para aqueles lugares onde as pessoas têm pouco acesso a escolas de qualidade, vão com cursos que atendam a vocação daquela região, então isso é necessário, já tem uma base consistente para fazer isso, a gente precisa mesmo de recursos financeiros. Na questão da valorização dos professores que você já tocou, né?
Quais são as providências mais imediatas que deveriam ser tomadas, né, no sentido de se melhorar, né, o recrutamento e a capacitação desses profissionais para que eles estejam à altura, né, de um novo modelo que é mais complexo e que vai naturalmente demandá-los mais? Então, esse é o ponto, talvez o ponto crucial, o ponto mais importante. A gente precisa mesmo assumir que a gente tem que valorizar essa carreira, valorizar esses profissionais. A carreira docente, ela está passando por um processo muito intenso de desgaste, de desvalorização, de falta de reconhecimento, que realmente está causando o que a gente já vem acompanhando há muito tempo, que é uma desistência, não só das professoras já formadas, porque a gente ainda forma muitas professoras, mas elas não vão para a sala de aula. E, além disso, a gente agora está com um problema grave, que é da falta de atratividade das jovens para a carreira docente nos cursos de licenciatura. Então, ainda que elas iniciem a formação no curso de licenciatura, elas abandonam. A gente teve dados agora muito recentes de quase 60% de abandono dos cursos de licenciatura. Isso é extremamente preocupante e grave. Então, para que a gente possa atrair essa juventude para essa carreira, a gente precisa de salários dignos, a gente precisa, por exemplo, do cumprimento da lei do piso salarial, que não é cumprida na maior parte dos estados. A gente precisa de condições dignas de trabalho, de concurso público, para que essas profissionais sejam efetivas naquela escola, que elas consigam se integrar e compor a cultura daquela escola, daquela unidade escolar. Elas precisam de um plano de carreira que valorize os estudos, a formação permanente. Então, a valorização docente é o ponto principal para que a gente possa alcançar uma educação bem-sucedida, uma educação de qualidade. Shirley, caso aconteça de fato uma revogação ou mesmo só uma readequação mais ampla, né, do ensino médio, um ponto sensível que se coloca é a necessidade de uma coordenação geral de implementação desse novo modelo. É preciso que a União assuma esse papel de forma mais efetiva. Há uma crítica de que isso também não vinha ocorrendo, né, nos desdobramentos da reforma de 2017. Então, essa crítica a gente até considera falaciosa, porque houve sim um direcionamento por parte da União. E esse direcionamento foi guiado e conduzido pelos interesses das fundações empresariais. Elas comandaram, elas sentaram na mesa do MEC e elas fizeram essa articulação nacional. O que nós estamos pedindo agora é que essa articulação não seja feita pelas fundações empresariais. Não é à toa que o Camilo Santana escutou um sonoro fora Lema quando ele entrou na reunião da CONAI. Então, nós precisamos tirar essas fundações do comando dessa articulação nacional. Falando, né, do ministro Camilo Santana, o Brasil também discute nesse momento o seu Plano Nacional de Educação, que vai estabelecer metas para a próxima década. Inclusive, uma das deliberações da conferência, a da revogação, né, da reforma, está incluída aí, né, nesse contexto do Plano Nacional de Educação. E a imprensa, Chile, relata que há, de fato, tensões dentro da própria equipe do MEC, além de fortes mobilizações de grupos conservadores e de oposição que já estão se antecipando, dizendo que criarão dificuldades ali na tramitação do PNE. O que esse contexto exigirá, na sua visão, da atuação do ministro Camilo Santana nos próximos meses? Então, o papel do MEC, Lula mesmo disse isso na conferência, né? É preciso conversar, é preciso articular, é preciso garantir realmente que as posições democráticas defendidas na CONAI sejam aprovadas pelo Congresso. Agora, a gente precisa de um trabalho de articulação política que o Executivo precisa liderar. Então, nós da academia estamos pressionando nossos representantes. Eu mesma fui orientadora de uma deputada federal e estou em articulação com ela. Ela
está do nosso lado, está Pode também citar o nome dela? apoiando. Posso, a Dandara. A Dandara, ela foi minha orientanda de mestrado, ela terminou o mestrado aqui na UFMG conosco, e ela é uma grande representante nossa na luta pela defesa da educação. Deputada do Então, PT Mineiro. isso, exatamente. Então, ela também é uma figura importante, e eu estou falando dela, que é uma figura mais próxima, obviamente, tive essa felicidade de orientá-la no processo de formação dela na pós-graduação, mas tem outros deputados que nós estamos também acionando, não só aqui em Minas, mas nacionalmente, para tentar garantir a aprovação do PNE de acordo com as deliberações da CONAI, porque essa conferência é da maior relevância, extremamente democrática, com várias fases anteriores nos estados e nos municípios. Então, o documento da CONAI é a expressão de uma coletividade que precisa ser respeitada pelos nossos representantes, e é isso que eu acho que agora nós precisamos garantir. Então, a gente deliberou coletivamente, democraticamente, em reuniões extensas, cansativas, e agora é momento de garantir que essas deliberações sejam aprovadas pelos nossos representantes. Afinal, a democracia é assim, a democracia representativa funciona desse jeito. Já com 14 meses de gestão, o que você pode me dizer a respeito da visão dentro da academia aí do trabalho do ministro Camilo Santana à frente do MEC? Então, nós vemos com muita decepção, né? A gente entende que ele está ainda muito aliado às fundações e trabalhando muito em função delas, então é muito decepcionante. A gente tem muita esperança nesse governo democrático, a eleição do Lula trouxe muita energia para nós da academia, muita esperança, muito otimismo, mas o Camilo ainda está muito preso aos interesses privatistas e das fundações empresariais, interesses que nós consideramos nefastos, que nós consideramos que são mercadológicos, que não atendem às necessidades da nossa juventude, do nosso país, que não são democráticas, que não são de uma formação humana, consistente, científica, tal qual nós defendemos. Shirley, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, né? Esperamos ter em breve notícias melhores para os estudantes brasileiros, né, do nosso ensino médio. Sim, eu também estou confiante nisso. Obrigado. Eu conversei com a professora e pesquisadora Shirley Salles, doutora em Educação pela UFMG. Falamos sobre os embates públicos em torno do projeto do governo federal que pretende redefinir a política nacional de ensino médio no Brasil. As repercussões da última reforma de 2017, os desafios na sua implementação e os caminhos que podem levar a uma melhor formação dos estudantes brasileiros. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.